Fala da morte e cabe lá toda a vida, fala da falta e cabe lá toda a esperança, fala de espaço e cabem lá todos os desvios. No díptico The Ribbon e I'm Ready, pinta-se uma história de morte contada sob dois pontos de vista, como um espelho, em que a ideia de passividade e de fim indicia sempre a de oportunidade e de início. Em O Cometa, Rodrigo Amarante trouxe para perto o seu amigo e mentor já desaparecido Erikson Pires, do tempo em que estudava jornalismo na Pontifícia Universidade Católica no Rio de Janeiro, e tornou a noção de saudade meiga. Nada em Vão e Monon dão espaço à relação, permitem o maravilhamento dos descaminhos, não sem darem a ver, como em todo o álbum, a disciplina e a depuração estilística. Depois de Los Hermanos, Orquestra Imperial e Little Joy, o disco a solo de Rodrigo Amarante Cavalo, editado em 2013, é um mito. É um veículo que nos permite deslocar de nós mesmos e olharmos para o ponto de onde saímos. É um veículo para sentirmos a carga mística da figura de Rodrigo Amarante, o olho do cavalo, que se exponencia na experiência que cada um tem de tocar no Rodrigo durante uma atuação sua e de o Rodrigo devolver a cada um esse toque. Numa tarde de sol de outono, Amarante refere que é mais pessoa de querer para ver do que de ver para querer. Fala sobre o seu lado punk na atitude em abraçar o risco e o desconhecido porque não vira a cara à sorte e diz não ter a pretensão de mudar o mundo, apesar de ter. O aqui e agora de duas pessoas, uma nascida em março e outra em setembro do mesmo ano, uma na Alemanha e outra no Brasil, que se encontram em Lisboa para conversar numa tarde de sol de outono. Meu lugar. Essa foi a turnê com mais quantidade de show por dia que eu já fiz, mas incrivelmente foi talvez a mais fácil. Talvez porque sou só eu e o Todd, então não sei, não há confusão nenhuma, entendeu? Quando um grupo é maior, cada um quer fazer uma coisa, um tá com fome, o outro quer dormir, o outro não sei o quê. Só com dois tudo fica fácil. Então, e a gente fiz show quase todo dia nessas últimas 4 semanas, mas foi incrível, foi incrível. E fiz bons amigos também nessa turnê, porque fiz muitos shows com uma artista americana chamada Angel Olsen, que inclusive ama Portugal, e que, então foi incrível a banda dela, foi divertidíssimo. Na verdade, o começo da... Foi assim, eu acabei ficando nos Estados Unidos por acaso. Quer dizer, a certo ponto virou uma decisão, mas foi uma coisa do acaso. Primeiro, convidado por um, depois por outro, escrevi com um e com outro. E a certa altura, vi que era uma oportunidade, quer dizer, via falando a língua do outro e... percebi que era uma oportunidade disso, de um método, né? Nesse caso até científico, né? A grande premissa do método científico é a distância, né? Precisa se distanciar do objeto para que se possa ter uma observação mais precisa. Apesar de eu ser muito pouco científico, isso eu senti na carne, então vi isso como uma oportunidade de ouro para poder buscar a palavra, o que quer que seja que eu busco quando escrevo. E a gente sabe, todo mundo que viaja sabe a sensação, né? Eu não sei quem foi que disse que toda viagem, o propósito de toda viagem é a volta. Mas eu entendo essa ideia como não uma volta física, não só essa volta física, mas a volta de voltar-se para o lugar de onde se saiu. E é claro, quando a gente se volta para um lugar de onde a gente veio, a gente se vê, não é? Vê aquilo que... vê as diferenças, a diferença de como a gente se apresenta para os outros nesse novo lugar, como a língua muda as coisas que a gente diz, percebe tanta coisa sobre si. Então, acabou... uma outra coisa também rica é
Nesse caso, no meu caso, né? A falta de interlocutor, quer dizer, é claro, eu tenho muitos amigos em Los Angeles e onde eu fui, mas não um cúmplice verdadeiro, assim, profundo, porque nenhum deles conhece o lugar de onde eu venho, quem eu fui, ou quem eu sou, o que quer que seja. A ideia que eles têm de mim e de que qualquer um tem de mim é diferente daquilo que eu entendo que sou. E ninguém está certo, né? Então, eu acho que se viajar e se deslocar é um pouco um processo de deshipnose daquilo que a gente constrói à nossa volta. Eu, né? Estou falando de mim, mas acho que há alguma coisa universal nisso. Então, para a escrita, eu acho isso é muito rico. Né? A gente viaja e se sente, quando volta, tem alguma coisa nova, diferente. A gente vê as coisas que a gente está acostumado a ver com outros olhos. Então, essa foi a ideia. O cavalo é o veículo, né? E pode ser lido em várias instâncias. Eu como veículo daquilo que vejo, o método, a viagem, como veículo da busca à palavra, e por aí vai. Esse é o grande desafio, que é transformar isso em alguma coisa que sirva, né? Eu vejo assim, que sirva, é o trabalho, é sentar e disciplina, porque, assim, eu digo sempre que eu não entendo a ideia de férias, porque mesmo quando estou assim, descansando, vamos dizer assim, vou para um lugar quieto e paro e não trabalho assim, né? Não estou escrevendo, tentando escrever, o que quer que seja. Tudo aquilo que faço, aquilo que me apaixono, seja o que for, catar conchas na praia, ou ler um livro, isso tudo é observação, e a observação é a matéria do artista, né? Que seja qual for a arte. Então, quando eu finalmente sentei para escrever, foi ver o que havia, eu não sei como é, assim, o método é uma coisa um pouco caótica, mas a única coisa que eu sei é que para encontrar a inspiração é preciso estar sentado na mesa de trabalho, é assim que eu entendo. Porque a gente observa e formula ideias o tempo inteiro, né? Mas na hora de transformar elas em alguma coisa, é preciso estar pronto. Eu acho que foi Schoenberg, compositor, que disse, quando lhe perguntaram, mas onde está a inspiração, de onde vem a inspiração? Ele disse, olha, eu não sei de onde vem, mas eu faço questão de estar sentado à minha mesa esperando por ela, porque é o único jeito, né? Pois é, eu disse isso porque, no princípio, o meu isolamento, assim, entre aspas, era o método para buscar os temas, a palavra, o que eu queria, o que eu havia de encontrar. E no final virou a musa, o método virou musa. Ou seja, eu percebi a riqueza da distância, do silêncio, do deslocamento. Então comecei a escrever sobre o deslocamento, sobre a distância, sobre tudo isso. Então, o método virou musa. É isso. Virou metalinguagem, que acaba por trazer essa coisa do espelho, que eu acabo sempre falando, porque eu acho uma imagem interessante do espelho imprevisível, que eu acho que qualquer objeto de arte deve ter. Eu preciso que haja uma certa incompletude que permita esse ciclo de olhar, quer dizer, isso é uma coisa que eu busco, né? Não sei se encontro, talvez encontre em uma pessoa, não em outra, tudo, mas o objetivo é contar a história do outro, não a minha. Quer dizer, claro que eu estou falando ou criando a minha história enquanto escrevo, mas
O objetivo é que o outro sinta que essa é a história dele, de alguma forma, né? Então, tá aí o ciclo, quer dizer, a pessoa vê não a si, mas o seu olhar. E aí cria-se esse ciclo. Quer dizer, perspectiva, né? Perspectiva é o grande tesouro, eu acho. Então, eu busquei perspectiva me deslocando e espero poder dar perspectiva com a obra. Eu acho que sim. O Renato Russo, do Legião Urbana, a banda brasileira muito importante, disse isso uma vez numa entrevista e também me tocou muito. Disse que há duas formas de fazer arte, uma para tirar e outra para dar. E o que ele quis dizer é que fazer para tirar quer dizer fazer com a consequência em mente, para ganhar alguma coisa, respeito, dinheiro, status ou o que quer que seja. E a outra para dar no sentido de que faz-se alguma coisa que tem-se a sensação de que vai servir de alguma forma para alguém, como se fosse mesmo um presente. Encontrar uma beleza que assim, não se sabe quem vai gostar. Eu confesso, quando eu terminei o disco, eu estava feliz com o que tinha escrito, mas realmente não tinha a menor ideia de como ia ser, quem ia gostar. Então, uma viagem como essa que eu estou fazendo agora é um presente imenso, porque eu estou mesmo viajando pelo mundo a conhecer essas pessoas. Mesmo, né? Ah, foi você, você. Então, não, assim, existe alguma coisa de cansaço físico, claro, em viajar dessa forma, uma loucura, um show por dia em cada país, não sei o quê. Mas a energia, a alegria é imensa, assim, me sinto muito vivo. É interessante você ter dito isso, porque eu também só gosto de subir no palco com fome, literalmente. É uma coisa, veio de uma coisa física. Se eu estiver satisfeito, não sei, tem alguma coisa que não está lá. Eu preciso entrar vazio. Mas isso é uma coisa um pouco mais literal em relação à incompletude, mas em última instância eu sinto que essa coisa de querer dar alguma coisa que seja bela ou que sirva de alguma forma, na verdade, no meu caso, apenas a vontade de servir, mas de fazer parte. Então, fazer parte, né? Ou seja, encontrar o que há, quer dizer, ou talvez criar essa incompletude do lado de fora também, quer dizer, a ilusão ou pretensão de poder completar algo, mas com algo incompleto, que possa ser completado, né? Ou seja, fazer alguma coisa que sirva. Eu acho que essa é a grande alegria de qualquer um, do padeiro, entendeu? De ter as pessoas de manhã indo à sua padaria para comprar o pão e imaginar, pô, as pessoas aqui, quer dizer, eu faço parte da vida dessas pessoas. Elas acordam e pensam, vou lá comprar aquele pão. E é a pessoa que faz. Então, de uma certa forma, é a mesma coisa para mim. É poder, enquanto tiver gente querendo ouvir a minha música, então eu sinto que posso continuar. Então eu sinto que justifico a minha existência, entendeu? E que faço parte. Quer dizer, eu não faço parte. Então, estou fazendo alguma coisa que serve. É engraçado dizer isso, eu digo isso porque é uma coisa mais ou menos inútil, né? A arte tem uma noção de que a arte é uma coisa inútil, mas eu não entendo assim, eu entendo justamente o contrário. Eu acho que é uma coisa muito útil. Não digo isso para justificar a minha ou qualquer outro exercício ou prática de qualquer artista, mas sinto mesmo que... Porque acho que a perspectiva, quando eu falo de perspectiva, é o quê? Quando alguém tem uma nova perspectiva, por mais sutil que seja, sobre si, em primeira instância, há de haver uma perspectiva nova sobre o outro. Então, há de haver também
uma habilidade um pouco maior de se colocar no papel do outro. E com isso, ser mais tolerante, mais suave, mais generoso. E isso é o quê? É o amor, né? Os problemas do mundo seriam resolvidos se as pessoas todas pudessem se colocar no lugar do outro. Não haveria problema algum. Quer dizer, é claro que eu estou falando assim numa instância utópica, mas é uma direção que eu acho que eu vejo. Quer dizer, não haveria miséria se houvesse essa capacidade. Quer dizer, transcender as fronteiras, as raças e essas ideias de divisão, de separação. Então, a vontade de fazer parte é a vontade de trazer... Claro, é uma coisa assim, eu tenho consciência de que quando falando assim, parece uma coisa muito importante. E eu considero importante o que faço para mim, porque é aquilo que sei fazer e que sinto que tenho que fazer. Mas tenho consciência de que o que eu faço são canções, é só música, eu tenho essa consciência. Então, talvez, numa questão prática, essa ideia assim, que parece enorme, seja talvez uma pessoa sentada no banco de trás de um táxi, com fome e irritada por algum motivo, que talvez a minha música toque no rádio, essa pessoa mude um pouco o espírito naquele momento, e que talvez seja um pouco mais suave com o taxista, que também tem as suas frustrações, e que talvez a relação entre os dois naquele momento seja uma relação mais suave, e que as coisas, que talvez haja um sorriso entre um e o outro, no lugar de qualquer ideia podre que possa surgir. Então, eu digo isso só porque, né, as palavras às vezes, não sei, só para não parecer que, quer dizer, não ficar parecendo que eu tenho a pretensão de mudar o mundo, apesar de ter. Eu acho muito válido dizer isso. Porque violentar no sentido de destruir, não é? De romper. Talvez romper, violentar, pode ser que seja significar fazer correr os fluidos, quebrar as cascas. E fluido é humor. Humor é líquido, é o amor. E o senso de humor é o senso de líquido, é o senso a não casca, o não limite, é o amor. Então, nesse caso, pelo menos é como eu estou entendendo agora, a violência nesse sentido. É interessante porque a palavra entretenimento, que é uma palavra que eu não gosto, quando se confunde com arte, porque a raiz da palavra entretenimento sugere o seguinte: entretenir quer dizer manter junto, manter na mesma condição. Ou seja, entreter, no sentido literal, seria não mudar as coisas, manter a situação como está. Então, nesse sentido, né, voltando assim para no sentido do anfitrião vai entreter os convidados, quer dizer, o que ele quer é o oposto de violentar os convidados. Ele não quer causar estranhamento nos convidados. Ele quer que os convidados fiquem confortáveis e que seja uma coisa assim leve e agradável. Então, nesse sentido, o Glauber, não sei o que ele quis dizer, mas o que eu estou entendendo é isso, é o oposto do entretenimento. Quer dizer, é deslocar, dar uma nova perspectiva, mudar o ângulo, violentar nesse sentido, sacudir, revelar alguma coisa que não deveria ser revelada à mesa. Então eu concordo. Interessante. Bom, na verdade, até quando eu comecei a tocar profissionalmente, quer dizer, virei músico assim, no sentido de ganhar um primeiro trocado tocando música, na verdade o que eu queria ser é cineasta, eu queria fazer filme. E sempre foi uma paixão, continua sendo. Então, eu sinto que até hoje,
quando eu escrevo como um cineasta frustrado. Quer dizer, as minhas referências, não diretamente a trilha de um filme me inspirou para isso, que isso também acontece, mas filmes me inspiraram muito para escrever as músicas, porque, assim, nem sempre, mas é como contar uma história, né? Então, eu tenho muitas... O cinema é, talvez, a minha referência maior. Mais até do que literatura, na hora de escrever. Eu digo isso talvez porque eu me sinto mais livre escrevendo como se estivesse filmando, porque não me sinto puro fazendo isso. Por exemplo, só para dar uns exemplos, a música que se chama Cavalo, quando eu comecei a tocar o tema no piano, o que me veio à cabeça foi uma cena de um filme do Kurosawa que se chama Sonhos. É uma cena... Esse filme é uma série de pequenas histórias. E uma das histórias numa montanha, uma tempestade de neve, uns soldados eles estão acorrentados um ao outro, né, para não se perder, eles começam a ficar muito cansados porque a neve, não conseguem achar o lugar onde é o acampamento, e eles começam a desmaiar um a um, e o último tenta acordar todos eles, na verdade ele também cai e tem um sonho. E enfim, essa foi a referência para mim dessa música, que é para mim também um sonho meu, uma imagem de sonho, né? E uma outra assim, pensando, né? Uma outra coisa, a música The Ribbon e a outra chama I'm Ready, são a mesma história, só que contada de personagens diferentes, em tempos diferentes. Quer dizer, pode até ser uma ideia de mesmo tempo, mas duas perspectivas da mesma história. Como já se fez em literatura também, mas tem a ver com cinema, porque a forma como eu conto a primeira, The Ribbon, é o ponto de vista de um homem morto. Então, eu só usei imagens, eu tento evitar adjetivos, tento usar ações e imagens. Não sei, é uma coisa, o Carlos Drummond de Andrade, eu li uma coisa quando eu era moleque, que ele falou que poesia é a arte de jogar fora os adjetivos. E aí na época eu entendi, realmente a poesia está no verbo, é isso que eu pensei. Depois esqueci sobre isso, mas depois notei que eu naturalmente evitava os adjetivos. Talvez isso seja também um caminho para me aproximar do cinema. Quer dizer, não sei, né? Estou aqui tentando fazer as relações sugeridas por isso, mas talvez tenha uma coisa que o Glauber, uma ligação que vá para além do fato de ser brasileiro, que é, quer dizer, talvez no método, o Glauber filmava de um jeito muito presente. Então, você sentia a câmera. Não era uma coisa assim, quer dizer, o quadro é parte do filme. Quer dizer, porque ele se mexe, porque ele está presente na cena. Então, e eu tentei fazer uma coisa assim, com esse disco eu tentei, justamente por causa dessa coisa da distância, do espaço, tudo, me livrar de tudo que não fosse, quer dizer, os adjetivos musicais. Tentar me livrar daquilo que não, das técnicas e preciosismos que não achei que fossem necessários. Quer dizer, tirar, limpar tudo e deixar só o quadro, ou seja, né, que na música é menos visual, e o objeto. Mas o Glauber é incrível, é um professor, e eu sou apenas um estudante. Eu gostei dessa ideia. Na verdade, essa coisa de violentar, né? Na verdade, quando eu toco só, como estou fazendo aqui, só eu e violão, e fazendo uma coisa muito delicada e tudo, na verdade, eu me sinto... É uma coisa muito perigosa, assim, para mim. Eu me sinto andando na navalha. E como se estivesse fazendo uma coisa muito punk,
apesar de esteticamente ser uma coisa suave, assim. E me interessa por isso, pelo risco, né? Pelo perigo de fazer isso. Acho que é interessante ver, para mim fazer e imagino que para os outros ver isso também, essa coisa tão frágil e violenta, que é, assim, alguém nu. Porque é assim que eu me sinto mesmo, assim. É uma imagem um pouco clichê de dizer, mas é a mais certa, eu acho. De estar ali, entendeu? Essas músicas... Por isso que eu rejeito, assim, na maior parte das vezes, quando alguém quer falar sobre... Ou seja, assim... quer saber o que há por trás das músicas, ou a minha vida pessoal, ou essa música é sobre quem... Eu digo... Olha, isso aí já é... Eu não tenho... Eu já fui... Era diferente, não gostava de falar sobre as composições, nada sobre isso. Porque imaginava, se a obra precisa ser comentada, então está incompleta, não sei o quê. Mas eu mudei. Eu gosto de falar porque eu gosto também de ler sobre os artistas que eu me interesso. Eu gosto de ler livros que o Tarkovsky escreveu, que o Truffaut, que tal. Então, não tenho mais esse pudor, acho interessante. Mas, por outro lado, sempre digo que essas músicas, sejam boas ou mais, são a forma mais nua que eu poderia me apresentar, entendeu? É o meu sangue. Então, por isso que eu digo que é uma coisa violenta, assim. Eu não guardo nada. Pode ser que não pareça uma coisa ali, assim, mas o que se vê ali sou eu mesmo, assim, antes da minha... para onde vou, que coisa que estou usando, não sei. Certamente. Eu digo, assim, mais uma vez olhando para a palavra, errar quer dizer ir ao desconhecido, né? Caminhar, percorrer. E ir ao desconhecido é o papel daquele que busca. É isso, é simples assim. Eu acho que a consequência deve estar depois do ato, assim. Eu digo isso, mas pode parecer um pouco... Qual é a palavra? Assim, é uma ideia um pouco ambígua, mas eu digo isso porque... com relação ao risco, é preciso fazer... Eu, pelo menos, assim, eu digo estou falando de mim, os outros não sei, não quero também... Não quero parecer que sei... Não sei o que estou fazendo. E quando eu digo que sou estudante, não é uma coisa assim de falsa modéstia. É assim que me sinto. Ainda continuo aprendendo a fazer o que faço. E tentando sempre não repetir padrões, estou tentando sempre errar nesse sentido, né, de fazer algo que seja arriscado. Quando fiz o disco, e o meu disco tem 3 línguas, ou 4, se inclui o japonês, mas eu mesmo canto em 3 línguas. E quando eu terminei, as pessoas que se envolveram no processo de transformar aquilo num produto, num disco, realmente não sabiam o que fazer, porque que disco é esse, para quem é esse disco, como que se promove, tem que se promover de um jeito em Portugal, no outro nos Estados Unidos, no outro na França. E eu achei, assim, é claro, eu não considerei isso quando fiz, como uma coisa assim, eu estou fazendo isso para que seja difícil, não. Mas quis fazer isso porque isso retrata essa condição de estrangeiro, esse deslocamento, a coisa de... Porque entendi, olha, eu, enquanto estrangeiro, entendia, a certo ponto, metade do que era dito. Mas a minha vontade de entender era tão grande que a metade que eu entendia parecia 2 vezes maior do que o inteiro, enquanto não tinha interesse. Então eu imaginei que o disco poderia ter isso, entendeu? Existe muito mais para ser entendido para além da palavra. A palavra, claro, eu valorizo muito, mas se alguém entende uma parte e se interessa por essa parte, então já é muito, entendeu? Não é questão da quantidade. Mas eu digo isso por causa dessa coisa do erro, quer dizer, eu, claro, ouvi
de algumas pessoas que, antes do disco existir, imaginavam que esse percurso que eu resolvi fazer fosse um erro, quer dizer, considerando as consequências para a minha carreira e tudo, o que já tive, não é, com outras bandas, uma espécie de sucesso que eu deveria garantir, não sei o quê. E não é, a vida é uma só, quer dizer, são muitas, mas com essa cabeça é uma só. Então, eu vou, assim, como eu disse, eu não estou de férias, nunca imaginei, é uma oportunidade incrível estar na carne, quer dizer, sentir o tempo e a gravidade e o sangue correndo nas veias, então é preciso não ter medo, é preciso combater o medo a todo custo, preciso ter coragem, fazer aquilo que, sei lá, nunca ninguém fez, ou aquilo que se quer fazer em última instância. A consequência que a consequência venha, sabe? Não sei, a gente vive numa época de muito conforto. Muito conforto, é muito conforto. Por exemplo, essa viagem, essa turnê, eu encontrei pessoas que dizem, mas por que você está fazendo isso? Viajando de carro, você dirigindo e você carregando... Quer dizer, é uma coisa louca, quer dizer... Hoje em dia a gente é tão fácil viver, tudo é muito fácil, quer dizer, as pessoas hoje comem como comia o rei da França há 400 anos atrás. Quer dizer, eu escolho o que eu quiser comer, eu como. Eu como pato no almoço, bacalhau no jantar, salmão defumado na manhã. Quer dizer, então a gente, né, vive, se acostuma com uma espécie de conforto que é uma coisa louquíssima. É preciso, eu não sei, eu me sinto milionário. Eu visto a roupa que quero vestir, compro barato, como o que quero comer, faço o que gosto. Quer dizer, para que eu seria cuspir na cara da sorte eu me preocupar com não, mas o sucesso e não a possibilidade do que quer que seja, a consequência. É preciso errar nesse sentido, errar no sentido de caminhar, de eu desconhecido, de virar... Porque a sorte, é aí que mora a sorte. O desejo, a projeção, o pensamento. Eu fico um pouco místico, mas é isso aí, a vida é muito mística. Não vi, mas vi um filme que tem uma coisa similar, um documentário. Na verdade não é um documentário, é um filme de ficção, mas o primeiro filme de ficção feito por esquimós. Chama-se Atanar Juat, que é o nome do personagem principal. Um filme longuíssimo e lindo. E os esquimós são assim, porque eles são nômades, né? Então quando alguém está muito velho, esse alguém diz... Aqui eu fico. E eles sentam na neve ou no gelo e o resto segue, ele senta. No caso deles é uma morte um pouco mais... Porque provavelmente um urso vem e come, ou ele desmaia de frio, uma coisa assim, mas é similar. Eu, assim, sempre falo da morte porque quero falar da vida. Tá no tema de várias músicas antes desse disco também. Mas é uma coisa importante, porque a gente hoje, eu digo hoje, mas assim, nessa era, rejeita a ideia da morte, né? Todo mundo quer viver para sempre, esse mito de que um dia a gente vai viver para sempre. Eu acho que, como dizia um grande Alan Watts, se algum dia a gente puder viver para sempre, essas pessoas vão chegar à conclusão de que não querem viver para sempre. E essa rejeição da morte é uma coisa muito violenta, porque, imagina, alguém velho na nossa família, nossa avó, bisavó, está morrendo, todo mundo sabe que essa pessoa está morrendo, está com uma doença, não sei o que, vai para o hospital e fica lá, e drogas, e não sei o que, e tubos, e parará. E todo mundo vai, e todo mundo, nesse momento, se transforma em mentirosos, porque dizem, vovó, você já vai ficar boa, isso aqui vai passar...
e semana que vem a gente vai tomar um sorvete, não sei aonde, não é? E todo mundo mentindo para todo mundo, para si mesmo, para os outros, para ela. Então, na verdade, e com as drogas que são administradas e tudo, a experiência mística de morrer, que talvez seja a experiência mais intensa da vida, que é morrer inconscientemente. Claro que nem todo mundo, assim, às vezes perde o poder cognitivo antes de morrer, mas né, num exemplo como esse, a gente está privando essa nossa avó de ter essa experiência, de ter esse... Talvez, ao morrer, essa pessoa atinja o que se diz Satori, Nirvana, ou qualquer coisa, quer dizer, ter uma noção que zen do que é a vida, a ilusão, do grande jogo, de tudo isso. E, enfim, a negação da morte é, de alguma forma, a negação da vida, porque é a negação de um fim, a negação do percurso, a negação do momento, porque vai acabar. E então, sem essa noção, se continua deixando para depois essa consciência que se pode ter, eu acho. Então, assim, eu me interesso por essa ideia, porque eu me interesso, algumas pessoas me perguntam sobre as músicas, falam, mas tem essa coisa espiritual, tem uma coisa espiritual, tem uma coisa mística, não sei o quê, e me falam, mas qual é a sua religião, não sei o quê. Eu digo, não tenho religião, mas sou muito interessado na vida, no que há no silêncio, no que há no espaço entre uma coisa e outra, porque a gente vê o tempo inteiro a mágica da vida, não é? Então, uma perspectiva racional sobre tudo isso não me interessa, científica, explicações sobre o porquê das coisas mais absurdas e belas da vida, não me interessa. Quer dizer, eu me sinto investigador desse campo, que pode ser espiritual, claro, pode chamar de espiritual, mas e aí cabem essas palavras que servem de objeto para aquilo que a gente não consegue entender ou aprender, que é Deus, Espírito, energia. Quer dizer, eu tento não usar essas palavras, para justamente encontrar outras, para poder quebrar elas e enriquecer de alguma forma. Mas é meu tema, também, a morte. Eu quando era pequeno, uma coisa que me mudou muito foi que, quando eu era pequeno, não se sabe o que houve, um envenenamento, alguma coisa, eu entrei em coma. E os médicos disseram para os meus pais que talvez eu nunca acordasse, que se acordasse teria uma série de problemas, oxigenação do cérebro, órgãos, não sei o quê. E foi um trauma imenso para meus pais, tanto é que eu só ouvi essa história aos 18 anos. Eu não lembrava, só lembrava depois. Mas enfim, para não transformar uma coisa numa história muito longa, quando eu ouvi a história, eu não podia evitar de pensar que tive uma segunda chance. Claro, assim, né? 18 anos ainda é adolescente, né? Vamos falar a verdade. Então, quer dizer, com essa pulsão já se desenvolvendo em relação, fugindo da ciência, indo para uma coisa assim, para a poesia, para o espírito, para tal, resolvi entender que realmente eu tinha sido dado uma outra chance. E para quê? Então resolvi que era preciso devolver, de alguma forma, essa chance, quer dizer, estar sempre deslumbrado com a vida. A cada dia, a cada momento, fazer aquilo que imagino que seja o melhor que posso fazer e não sei, entender que para tudo, para haver equilíbrio é preciso sacrifício e que dar é melhor que receber, que a consequência deve estar depois da ação, se a ação for pura, e sei lá. Então, eu acho que essa coisa assim, esse pensamento, esses temas, a morte, vem daí, vem dessa história, que eu entendo, é uma coisa assim, uma mítica minha, inventada, uma mitologia inventada de deuses e de anjos que inventei, entendeu? Mas eles me servem. E eu sou mais
crer para ver do que de ver para crer. É como diz o Alan Watts, que, quer dizer, falando de Zen, que a criança, em chinês, eu esqueci a palavra, mas a palavra que quer dizer pensamento. Quer dizer, no Zen se diz, a criança, traduzindo literalmente, pensa, pensa, pensa. E o adulto pensa, pensa, tem consciência de que está pensando. Pensa, pensa, tem consciência de que está pensando. Ou seja, penso, penso e me vejo pensando. Então o fluxo é claro, eu me ver pensando é um pensamento, mas é uma interrupção, uma separação, mais uma vez, uma coisa dupla, de se separar e se ver pensando. E eu acho que isso tem a ver com essa coisa do fluxo, quer dizer, eu me interesso por Zen, quer dizer, pelo menos na forma como esse figura Alan Watts fala do Zen, porque ele tem muito senso de humor, né? Ele se chama de, como é que é? Em inglês é spiritual entertainer. É uma piada, claro. Porque ele diz que o Zen não é nada, o Zen não há livro que explique o Zen, apesar de ter muitos livros que são maravilhosos sobre o Zen, mas o Zen, ele diz, como é que eu vou dizer isso em português? Enfim, não preciso falar do Zen, mas tem a ver com isso, com agora, com não hesitar. Ele dá um exemplo interessante que o Zen é a não hesitação, mas a não hesitação não quer dizer agir imediatamente. Ele dá o exemplo de um grande mestre Zen japonês que vai grandes universidades, dá palestras e tal. E aí vem os acadêmicos e fazem perguntas incríveis e elaboradas, e ele fica, às vezes, 1 minuto inteiro em silêncio e diz sim. Quer dizer, não é que ele hesitou por 1 minuto, é que ele não se sente nervoso de não saber a resposta imediatamente. Então, não é a hesitação da atitude, mas se sente confortável com o tempo que leva até aquele sim chegar no... Não sei por que estou dizendo isso, quer dizer, eu acho que tem a ver com essa coisa do fluxo, né, do momento que a gente está falando, né? Da noção de que é aqui, é agora. E a vida passa, como dizem acho que os americanos, a vida passa como um camundongo no chão da cozinha. Mas o tempo é elástico, absolutamente. Então, se você está sentado no sofá vendo televisão, a vida vai passar muito rápido. Mas se você errar, né, sei lá, correr o risco de alguma forma, aí demora mais. É aquilo que eu estava dizendo. Eu já venho falando sobre isso, assim, eu me repito muito, mas eu não vejo muito problema, porque não tenho a pretensão de apresentar na minha vida inteira mais que um punhado de boas ideias. Então, se eu conseguir desenvolver uma boa ideia, já estou satisfeito. Então, por isso não tenho pudor em me repetir, porque sinto que estou indo em volta, mais ou menos, de uma mesma visão, mas essa coisa do espelho, quer dizer, da incompletude. Eu acho que é preciso haver espaço na obra. Então, de forma metafórica, mas quis experimentar fazer isso de forma literal também, quer dizer, espaço no sentido de não qualificar as palavras, quer dizer, jogar fora os adjetivos, espaço no sentido de contar uma história sem determinar quem são os personagens exatamente. Uma pessoa fala de outra, de um amor que tem por outra, ou de qualquer emoção que seja. Mas isso é o pai e um filho, uma mulher, um homem, 2 homens, o quê? E no sentido literal, espaço musical, ou seja, tirar os instrumentos, deixar o tempo passar, um verso que não muda, uma música de 2 acordes, o ciclo, que se repete, se repete, se repete, se repete, se repete. Quer dizer, a repetição e a simplicidade é uma coisa muito, eu acho importante. Música é repetição.
mais uma vez, no Zen, quer dizer, a ideia daquele coisa de metal que vai pem, pem, ou no yoga, de fazer uma coisa repetitiva, ou mantra, ou uma coisa assim, ou a música africana. Quer dizer, a repetição é, na verdade, uma forma de transcender, de aquilo perder significado literal e virar uma outra coisa. Pode ser que o universo inteiro seja aquele pem, mas então o espaço entre um pem e outro pem, o espaço incompleto, que aí eu acho que é o espaço onde se reflete algo que há, se reflete o olhar. Se não há espaço, se há completude total, se é um enigma que existe uma resposta, então eu acho que não há imprevisibilidade no reflexo. Então esse disco foi sobre isso, sobre o espaço, sobre o que há entre uma coisa e outra, essa coisa do... Né, o que há entre um olhar e outro, o que há no não dito, o que há na distância, o que há... O espaço foi o tema. Assim, não é nada de novo, assim, eu só resolvi olhar para isso, naturalmente fui percebendo, fui querendo... Assim, essa é a minha intenção, né? E é claro, o disco tem contrapontos a isso. Maná e Hourglass são os contrapontos. São músicas cheias de coisa, quer dizer, para poder, de alguma forma, revelar, são, né, talvez dois pilares, duas coisas concretas, onde, para poder a sensação de vazio ficar maior ainda. Mas isso é só uma ideia, né? A ideia que eu tive ao escrever, que penso e tal. Talvez outras pessoas ouçam e falam, muito bonito, mas o disco para mim é outra coisa, tem a ver com outra coisa. É interessante para mim, eu falando sobre o disco, cada conversa, outras ideias se revelam, eu começo a entender o que fiz mais ou de outra forma. Então é vivo, não sei muito o que estou fazendo, apesar de às vezes sentir que sei, é uma coisa assim, que vai mudando. Cada hora uma coisa, cada hora é uma coisa. Na verdade, aquela música foi a primeira música que eu fiz e que senti que era uma coisa só minha. Eu fiz muito antes do Little Joy existir e o Fabrício adora essa música e me convenceu a botar. Falou, pô, mas você gravou essa música, ninguém ouviu, ninguém conhece. Bota no disco, bota no disco. Eu falei, não, tá bom, beleza, vou botar no disco. E virou uma música nossa, mas, na verdade, de uma forma ou de outra, foi a primeira música da minha carreira solo, assim, no sentimento. Né? Ela também tem essa fala de tempo, né? Faz e tem na verdade uma relação de imagem com tardez. Se você prestar atenção quer dizer, eu já repeti essa imagem várias vezes e provavelmente ainda vou repetir mais, mas as duas falam de tempo e de percurso, de uma linha, do rio que corre como uma metáfora da vida, né? Mas elas, enfim, são coisas diferentes, mas é bem dito da sua parte que eu acho que vou tocar essa música hoje à noite, então. Eu digo assim, a metáfora é uma coisa assim horrível que eu vou dizer, mas é uma coisa... Não, talvez eu nem vá dizer isso, que é muito horrível. Vou tentar formular de uma outra forma. É o maior alívio que há, porque nada mais satisfatório do que entregar. Quer dizer, para mim, viajar e tocar as músicas é como dizer, olha, leva porque eu já carreguei até aqui e eu fiz foi para você. Quer dizer, não sei quem vai vir, mas já que veio,
olha, é para você, então leva, toma. E entregar e deixar, eu poder... É como, quer dizer, eu me desloquei, parei num ponto, acumulei essas coisas e agora posso me livrar delas e deixar, quer dizer, entregar, ficar leve de novo para poder pensar em outras coisas e ir para outros lugares e buscar outro tema, outra palavra, outra coisa. É o fim máximo de... É muito bom, imagina se eu não conseguisse terminar. Acho que o prazo me inventou. Eu aprendi a amar o prazo, porque o prazo me inventa. Ai, não sei. Porque muda sempre. Imagina, música. Eu sempre tenho uma dificuldade incrível. Assim, quando me perguntam, os discos que você ouve, eu digo assim, vou te dizer o que eu ouvi essa semana. E aí digo porque é mais fácil, porque acaba virando uma representação daquilo que me toca. Porque o que me toca hoje não me tocou no mês passado, não vai me tocar depois. Claro, claro. Assim, grandes discos, eu acho que sobrevivem porque mudam enquanto a gente muda. Quer dizer, você volta e ouve o disco e sente como se fosse um novo disco, apesar de bons discos sempre relacionarem com o tempo, né? Você ouve e lembra de um tempo específico onde se descobriu o disco, tudo. Mas eu ouço de tudo, assim. Uma coisa que eu ouço muito, especialmente quando estou sozinho, porque pouca gente consegue aguentar ouvir, que eu tenho uma coleção bastante rica de músicas, de gravações de tribos e do mundo inteiro, principalmente da África, mas música tradicional mesmo, japonesa, chinesa, tailandesa, africana, de vários lugares da África. E às vezes esquimós, e tem gente que acha que é um pouco maçante de ouvir, e realmente às vezes mas tem qualquer coisa ali que... E acaba que virou um pouco a trilha sonora de eu quando eu estou sozinho. Música clássica também, eu acho que é o jeito de ouvir música clássica, estando sozinho, porque é mesmo sentar e ouvir. Mas essas músicas tribais, assim, geralmente gravações dos anos 30 e 40, porque é quando se fazia as gravações e as pessoas nem sabiam o que era uma gravação. Então tem uma pureza qualquer, quer dizer, uma história sendo contada, e na maioria das vezes eu não tenho a menor ideia do que está sendo dito. Quer dizer, uma cantora tradicional japonesa tocando koto, e eu não sei o que ela está dizendo, mas tem qualquer coisa de pura, de generoso, de real que está acontecendo ali, ou música africana, enquanto, quer dizer, enfim, uma história sendo contada que eu não sei qual é, então parece que existe essa incompletude ali que me leva a qualquer coisa assim de pura, eu não sei, é uma coisa que me veio à cabeça agora, mas cada semana eu ouço uma coisa diferente, cada semana uma paixão diferente, mesmo que seja uma paixão por aquilo que já me apaixonei muitas vezes, sabe? Não sei.